E diante dessa colocação que o senhor traz agora, senador, o que nos assusta ainda mais é que ministros do Supremo, como o próprio presidente da Casa, Luiz Roberto Barroso, em declaração recente, trata de uma maneira bastante duvidosa do ponto de vista, inclusive, da conjugação do verbo, né? Estão colocando o verbo no futuro do pretérito, né? Poderia, teria, haveria, e a partir daí, supostamente, atribuindo um crime ao presidente Bolsonaro que não ocorreu, né? Não há, em hipótese alguma, o fato em si, porque se houve a intenção de alguém, essa intenção não se concretizou. Entretanto, ainda parte da imprensa usa dessa narrativa para tentar complicar e ainda mais desumanizar ainda mais a relação do presidente Bolsonaro com a população. E é isso que nós precisamos combater, não é, senador? Qualquer cidadão mediano que não esteja contaminado pelo debate político, no sentido de não aceitar argumentos, por mais racionais que eles sejam, né, dentro de uma cegueira ideológica, né, ele raciocina e entende que não é possível se derrubar um Estado, né, a democracia de um país, num dia de domingo, com senhoras, com pingues, né, conforme foi relatado pelo Ministério Público, com ripas, né, com paus, né, com bíblias, né, sem líderes, sem tropas, sem tanques, né, enfim, é uma baderna, né, que claramente saiu do controle, aí por omissão, inclusive, das autoridades que deveriam fazer a contenção dos manifestantes, e aqueles que depredaram, que vandalizaram, que entraram nos prédios públicos e quebraram e tocaram terror, desde que individualizadas as culpas através de câmeras de televisão ou de material do DNA, evidente que devem pagar, né, pelos delitos que cometeram. É possível imaginarmos que é crível, né, todo esse enredo que está sendo apresentado à sociedade, absolutamente inverossímil, é o que se denomina de crime impossível, né? Não se faz uma derrubada de um Estado da forma que eu acabei de narrar, né, para justificar a retirada do presidente Bolsonaro da cena pública. Esse é o fim e ao cabo, né, é o grande objetivo do sistema. O presidente Bolsonaro, quando exerceu o mandato de presidente, ele foi completamente disruptivo. Ele não aceitou o aparelhamento do Estado, e aí, diga-se, a entrega das estatais e dos fundos de pensão para aqueles que sempre se apropriaram do Estado brasileiro em benefício próprio, gerando escândalos de corrupção, né, e de malversação de recursos públicos fartamente documentados. Isso tudo está voltando agora com muita força. O presidente não aceitou dividir os ministérios com partidos políticos em troca de apoio, então ele jogou de forma diferente, colocando bons projetos e fazendo a discussão de mérito. Ele não aceitou que os bancos oficiais, como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica, servissem de moeda de troca, né, com partidos políticos. Ele não aceitou o aparelhamento da maior empresa brasileira, que é a Petrobras. Ele não aceitou ser caudatário, ser dependente dos grandes órgãos de comunicação brasileiros e diminuiu violentamente os recursos que eram disponibilizados para as redes de TV, né, para os grandes jornais do país. Então ele paga um preço por ser alguém que ousou enfrentar o sistema, e o sistema morre de medo, né, que ele volte a presidir o país. Por isso, e me parece uma coisa absolutamente controversa e paradoxal, nós invertemos o conceito do que é certo e errado no nosso país. Nós vemos aí criminosos que confessaram delitos de corrupção e de lavagem de dinheiro, que devolveram bilhões de reais, né, que foram condenados em diversas instâncias do judiciário. Essas pessoas todas sendo absolvidas pela questão técnica que possibilitou justamente a absolvição do atual presidente Lula, que 5 anos após, né, o processo iniciado, se descobriu, de repente, que tecnicamente havia um erro de foro, deveria ter sido em Brasília e foi em Curitiba o julgamento. E havia, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, um conluio entre o juiz na época, o Moro, e procuradores federais. Bom, se
Se isso for verdade, é evidente, é claro, é cristalino, né, que aquela frase, faça o que eu digo, não faço o que eu faço, é cada vez mais atual. Você vê converscotes, jantares do delegado da Polícia Federal, que preside a Polícia Federal, do Ministério Público Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sentando com o Lula nas vésperas da apresentação de uma denúncia contra o presidente Bolsonaro. Você vê ministros pré-julgando o caso, você vê ministros falando a respeito, né, de ações que eles irão julgar fora dos autos, tendo opiniões políticas, participando do debate político, quando deveriam ser juízes. A justiça, que deveria ser inerte, nos coloca um espetáculo, no mínimo, macabro, né? Porque o Alexandre de Moraes, que julga hoje o presidente Bolsonaro, que, aliás, não é o foro adequado, até o Brasil, que é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, prevê pelo menos dupla jurisdição. O Lula foi julgado em primeira instância, o Temer em primeira instância, todos os presidentes que o antecederam, só o presidente Bolsonaro está indo logo com a Câmara de Gás. E, nesse momento, nós temos um ministro que é a vítima do processo, que é o juiz do processo, que é o investigador, que ele conduz o inquérito, né? E que, ao final, vai decidir, vai sentenciar, né, o presidente da República, sendo também um inimigo público do presidente. É notório que há uma animosidade, uma belicosidade, uma hostilidade entre os dois. Então, nós não podemos acreditar na imparcialidade desse julgamento, nem tampouco que o rito é o rito adequado. É uma pena que isso esteja acontecendo no Brasil, né? Nós estamos no parlamento fazendo a denúncia, fazendo a nossa parte, né? Mas é necessário que a população se mobilize, que vá às ruas, que mostre a sua resignação, a sua insatisfação. Agora, no dia 16, vai ser um grande momento lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, no dia 6 de abril, se eu não estou enganado, Exato. em São Paulo, né? Então, é o momento da população mostrar maciçamente a sua resignação, né, a sua insatisfação com a situação em que o Brasil se encontra, porque nós estamos perdendo o que temos de mais importante, que é a nossa liberdade, a nossa discricionalidade. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos sendo vítima de um enorme estelionato eleitoral, de um presidente que, quando era candidato, prometeu a picanha e a cerveja barata e nos ofertou a abóbora, que disse que iria retirar o sigilo de todas as ações do governo e proceder com transparência. E agora está colocando sigilo até no cartão de vacina dos ministros, né, para mostrar a hipocrisia que era este governo que aí está. É um governo que reclamou da mortandade dos Yanomamis e agora mata ou tem o maior número de homicídios, né, de homossexuais, né, a epidemia da dengue, que tem recordes históricos, né? O problema das queimadas, a gente não vê os artistas agora reclamando, mas as queimadas estão muito maiores do que eram no governo de Bolsonaro, e utiliza a rede de TV, que deveria ser para eventos importantes, para anunciar de forma eleitoreira programas que já foram votados e anunciar que a cada 15 dias vai ocupar essa rede para mentir, dizer que pegou o país destroçado e destruído do ponto de vista econômico. E nós sabemos que tem um superávit de 50 bilhões e agora nós estamos caminhando para um buraco. Isso tem penalizado a sociedade, principalmente os mais frágeis, que ele diz defender. Desculpa a extensão da resposta, mas só para contextualizar aqui o momento que nós estamos vivendo.